Olá, muito bom dia a todos vocês. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV. Hoje, quarta-feira, dia 24 de abril do corrente ano. Nós estamos aqui na fé, crendo que Deus fará o melhor para todos nós sempre. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida abundantemente. Estamos na semana de série, e o tema dessa semana é Posicione-se. Recebam a paz do Senhor Jesus. Desde que vos saúde a sua irmã em Cristo, Rodrigo Rodrigues. Ao meu lado ele, meu xará, Rodrigo Mundim. Bom dia, xará. Bom dia, xará. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aí pelas nossas redes sociais, pelos nossos canais digitais. Que Deus venha nos dar, o discernimento e a direção certa da palavra dele, xará? É isso aí. Que a palavra do Senhor, ministrada hoje, nesse dia de ensinamento, possa penetrar em nossos corações e que nossos corações seja terra fértil, que possa absorver essa semente, absorver essa palavra e que essa palavra possa germinar, crescer e dar frutos, e bons frutos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí, olha, nesta manhã nós vamos falar sobre um texto importantíssimo. Eu gostaria que você, já que puder, claro, pegue sua Bíblia. Se você tem ela virtual, pegue sua Bíblia aí no seu smartphone, no seu iPhone, o que seja, no seu tablet, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir o texto sagrado ou a Bíblia física. Caso você não possa abrir, guarde esse texto para que você possa ler na sua casa. Vamos para o texto, Xará? Vamos para o texto. Nosso estudo de hoje está no 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 4. Fala o seguinte: E Elias, o tibista, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho, nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Uau! Cara, não tem um texto assim que encaixa como luva para o termo, para o tema da série que nós estamos. Posicione-se. O contexto aqui, a grosso modo, é Elias, um dos moradores dos habitantes de Gileade, chega diante do rei chamado Acabe, que era rei de Israel, inclusive um péssimo rei, diga-se de passagem, casado com uma mulher endemoniada chamada Jezabel, que era sacerdotisa de Baal, uma mulher totalmente, eu achava que até Jezabel era até feminista, tá, Xará? Eu acho que era, pelo jeito que ela tratava o marido, ela era feminista. A questão é que, como Baal era sinônimo, era o deus pagão, também chamado como Deus da fertilidade, ou Deus que fazia chover na época. Então há um contexto aqui histórico, porque Elias não profetiza só por profetizar, Elias não determina só por determinar, como muitos fazem. Eu determino, não. Elias tem o porquê se posicionar. Elias tem o porquê da profecia. Ele quis mostrar para o povo que eles estavam equivocados com a crença que Baal era o Deus que fazia chover, que Baal era o Deus que fazia produzir, que fazia o povo frutificar, Então Elias se apresenta diante do rei Acabe, e ele vai falar assim, olha só a voz de Elias. Ele quer mostrar que Deus é o poderoso e que não era Baal o poderoso, E todos, inclusive Jezabel, a sacerdotisa de Baal, mostrava para o povo que o povo só comia, Xará,
que só havia fertilidade, só havia produção, só havia agricultura, porque Baal fazia chover. Então Elias vem e vai falar assim, ó, eu vou mostrar para vocês que não é Baal que faz chover, que não é Baal o Deus da fertilidade. E olha o que Elias faz: juro pelo Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou. Aqui está um detalhe: Elias tem certeza que ele servia a Deus. Então toda vez que você vai citar, verbalizar uma palavra profética, você tem que ter certeza do Deus que você serve. Primeiro ponto, Elias está dizendo: o Deus em cuja face e presença estou, segundo a minha palavra, não é segundo a palavra de Deus. Os profetas antigos, eles tinham o costume de que quando recebiam uma palavra de Deus, eles diziam assim, ó, assim diz o Senhor, que eles só estão verbalizando aquilo que Deus havia dito. Só que Elias agora está indo contrário. Elias era profeta, mas ele está indo ao contrário dos profetas antigos. E ele está dizendo assim, ó, segundo a minha palavra, porque não foi Deus quem autorizou, não foi Deus quem falou foi Elias. Mas Elias se posiciona para mostrar quem era o verdadeiro Deus. Ô gente, muitas vezes na nossa vida, para não negar a nossa fé, a gente tem que se posicionar. O Xará falou isso aqui ontem, sobre o texto do cego. Muitas vezes, para a gente mostrar quem é realmente o Deus que nós servimos, temos que nos posicionar. E isso mostra a nossa defesa da nossa fé. Isso mostra a defesa da fé que nós servimos, praticamos e cremos. Então Elias olha e fala assim, ó, segundo a minha palavra, não haverá nem chuva, nem orvalho, durante anos. Nós sabemos que durou 3 anos e meio, mas naquele momento eles não sabiam quanto tempo duraria. Elias falou, durante anos não choverá, nem chuva do céu e nem orvalho. Ou seja, nada, absolutamente nada haverá. Haverá uma seca total, haverá um caos, porque onde há muita seca, há um caos, Xará. Justamente, né? A gente viveu um caos na pandemia, e a gente sabe como é que é. Ô gente, uma pandemia que durou, vamos colocar aí, assim, de pandemia mesmo, aquela cidade fechada, tá uns 3 meses, 4 meses no máximo. Foi isso? Foi, né? Aproximadamente. 2021. Não, o ano inteiro, mas sim, aquela de cidade fechada, rua fechada, comércio fechado e tal. Foi uns 90 vamos colocar 3 a 4 meses, assim, aproximadamente. Aproximadamente isso aí. Cara, foi um caos. Eu não sei aqui em Goiânia, mas na minha cidade foi um caos terrível. Ei, som. Foi um caos terrível. Então, imagina uma seca onde as pessoas viviam do cultivo da terra, onde as pessoas viviam da agricultura, durar 3 anos e meio sem chover, Xará. E não é só sem chuva, é sem orvalho. É o sereno, né, que a gente chama. Sem nada. Elias se posiciona e fala, não haverá chuva. Ô gente, tem que ter muito posicionamento para profetizar. Por quê? Elias, quando ele posiciona, ele está incluindo toda a nação. Ele está falando sobre todo Israel. Ele não é sobre uma cidade, sobre uma casa, ó, vai faltar água aqui na sua casa. Não, ele está posicionando sobre toda uma nação. Era a nação inteira debaixo de uma palavra, de um posicionamento. É isso que a gente tem que se apegar. É uma nação inteira debaixo de um posicionamento de um homem. E agora olha o poder do posicionamento. Elias também, ele vivia na cidade. Quando ele verbaliza, quando ele fala, ele está inserido nela. Ou seja, ele também passaria por aquilo. Ele está no contexto, né, Xará? Ele está no contexto, que ele morava lá. Ele está no contexto da história. Ele também passaria por essas dificuldades. Mas olha só, olha que interessante. Quando você se posiciona, Deus, ele cuida de você. Quando você se posiciona, o seu posicionamento traz resultados positivos. O seu posicionamento, mediante a palavra de Deus, traz resultados positivos. Por quê? Porque Deus não deixa ninguém no prejuízo da fé. Ele se posicionou, sim ou não? Sim. Posicionou. Ele estava, como você acabou de colocar, ele estava no contexto da profecia dele, correto?
Então ele também passaria pela seca, correto? Só que olha o versículo 3, Xará. Leia de novo, por favor. Vai-te daqui e vira-te para o oriente. Versículo 2, perdão. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo. Agora segure, olha o 2. Ele se posiciona no versículo 1. Não haverá chuva, nem orvalho durante anos em Israel. Versículo 1. No versículo 2, quem que vem? Quem que aparece? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Ou seja, quando ele se posiciona, Deus já vem falar com ele. Uau! Deus, olha só, já até arrepiei aqui, ó. Deus só está esperando o seu posicionamento para falar com você. Amém. Se você não se posiciona, Deus está aqui, ó. Eu estou vivendo o silêncio de Deus. Vai viver, até se posicionar. Quando você se posicionar, Deus volta a falar com você. Aí a gente pode até falar de Abraão, né? Com Ló. Quando, né? Depois rompeu, a gente fala disso. Depois não fala. Quando rompeu, Deus veio e falou com Abraão. Agora olha só. Quando ele se posiciona, Deus volta a falar com Elias. Uau! Deus volta a falar com Elias quando ele o quê? Se posicionou. E qual que foi a palavra de Deus para Elias? Versículo 3. Vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Num bate-bola aqui rápido, Xará. Quando Deus fala com Elias, Deus vai trazer para Elias o quê? Uma direção. Sempre que você se posicionar, Deus tem um direcionamento. Você sabe por que você fica desorientado, batendo cabeça para lá e para cá? Porque você está sem direcionamento. Você está sem a direção de Deus. E por que você está sem a direção de Deus? Porque Deus não falou com você. E por que Deus não falou com você? Porque você não se posicionou. Você não está se posicionando, Deus não está falando. Se Deus não fala, não tem direção. Então quando Elias, olha para você ver o conjunto, olha os resultados que o posicionamento traz. Elias se posiciona. Quando ele se posiciona, Deus fala com ele. E a palavra de Deus para ele foi o quê? Retire-te daqui e vai. Deus está dando direcionamento para ele. Primeiro Deus dá uma ordem: sai daí. Ele estava no palácio. Ainda no palácio Deus falou com ele. Ele está falando com Acabe. Acabe morava no palácio. Acabe era o rei. Está no palácio. Deus falou assim: agora sai daqui, que eles vão querer te matar. Deus já sabe tudo. Então sai daqui, Elias, sai. Meu Deus, eu vou para onde? Aí Deus vai dar a ele o quê? A direção. Retira-te daqui, vírgula. Há uma interrupção na frase. E agora Deus vem para Elias e fala assim: vai para a banda do Oriente e esconde. Por que esconde? Porque Deus sabia que eles queriam matar Elias. Por quê? Deus estava protegendo Elias. Proteção. Por quê? Porque o seu posicionamento atrai inimigos. Justamente. Quando você se posiciona, muita gente vai ficar de cara feia. Muita gente vai ficar de mal de você. Muita gente vai olhar para você com outros olhares, porque você se posicionou. Quando você está no efeito manada, concordando com tudo, abaixando a cabeça para tudo, está tudo tranquilo. Mas quando você, se posicionar ao contrário da situação, vai ter gente virando a cara para você. Você vai gerar inimigos. Pessoas vão querer parar de conversar com você. E Deus está dizendo para Elias: Elias, está na hora de você o quê? Esconder. Você está muito em evidência. Está na hora de você esconder. Você se posicionou, atrai o inimigo. Então se esconde que eu vou te proteger. Uau! E Deus vai dar um endereço. Qual que é o endereço que Deus vai dar para Elias, Xará? Esconde junto de quê? Junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Ou seja, Deus está dizendo para Elias: Elias, você vai para o endereço que eu estou te dando. Ribeiro de Querite, que está à beira do Jordão. Ponto. Deus tem um endereço certo para tudo aquilo que você se posicionar. Deus tem a direção e o endereço correto para você estar, para Ele te proteger. Ribeiro de Querite. Agora lê o versículo 4. Versículo 4. E será que tu beberás do ribeiro, tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Xará, olha que tão interessante. Deus fala para ele assim: você vai para um ribeiro que está perto do Jordão, e lá você vai o quê? Beber da água
do ribeiro. Olha que fantástico isso aqui. Todo mundo vai ter seca, Elias, porque você falou. Você se posicionou e eu assino embaixo que você se posicionou. Ok? Ok. Agora, você não vai ficar com sede. Tem um ribeiro preparado para você. Uau! Eu tenho um ribeiro preparado para você. Resultado de quê, gente? Posicionamento. Agora, olha só. Ele continua no versículo 4, fala assim, ó, beberás do ribeiro, e eu ordenei. O ordenei aqui está em que tempo? Passado, presente e futuro. Ordenei. Presente. Ordenei. Não, presente seria, tem o ordenado, né? Presente. Ordenei ainda está no passado. No passado. Ou seja, Deus já... Sou ruim de português, cara. Não. É porque... Não, mas isso confunde a cabeça da gente mesmo. Ordenei, ordenar, tenho ordenado e ordenarei. Ordenarei é futuro. Tenho ordenado presente, ordenei passado, justamente. Ordenei aos corvos que te sustentem. Então, vamos pegar isso aqui, Xará. Se Deus ordenou aos corvos que estão no passado, que te sustentem, ou seja, antes de Elias profetizar, Deus já tinha feito a provisão dele. Uau! Deus já tinha providenciado. Ou seja, Deus só estava esperando o quê? O posicionamento. Ou seja, a sua vitória, a sua provisão já está decretada. Deus só está esperando o quê? O posicionamento. Então, gente, é isso. É isso. Agora tem um detalhe. Elias vai beber, versículo 5. Lê para nós, Xará. E assim ele fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Xará, eu vou passar a bola para você, Xará, que eu sei que você tem umas revelações do texto aí também, mas olha que fantástico isso aqui. Deus falou com Elias que era para ele ir para o Jordão, porque lá no Jordão ele já tinha ordenado aos corvos para levar alimento para Elias. Ou seja, nós temos água e nós temos alimento, pão e carne, correto? Pão e carne e água, correto? Correto. Pão, carne e água. Agora olha o detalhe, se Elias vai para outro endereço, ele ia tomar da água? Não. Os corvos achariam Elias? Não. Não vamos colocar aqui a condição dos corvos, não, se era dos beduínos, se era o animal, não está em xeque, não. Vamos focar só no texto. Não encontraria Elias. Ou seja, não adianta Deus te dar uma direção se você não cumprir a direção que Deus te dá. Porque a resposta só está no direcionamento que Deus está te dando. Porque tem gente, Ará, que Deus dá uma direção aqui, ó. Está na hora de você esconder. Está na hora de você ir para o ribeiro. Está na hora de você ir para o Jordão, né? Esconde lá, eu vou te esconder, eu vou te proteger. Só que a gente quer tanto ficar em evidência. E Deus está dizendo, não é hora de você estar em evidência. Porque se você estiver em evidência, eles vão te achar e vão te matar. Está na hora de você se esconder. Só que tem gente que quer a popularidade. Elias está dizendo, Deus está dizendo para Elias, não, é melhor o refúgio do que a popularidade. É melhor estar escondido nesse momento do que a popularidade. Só que a gente está querendo muito like, muito seguidor, muita popularidade, muita evidência. E está na hora de você o quê? Esconder, não é hora de você estar em evidência. É por isso que Deus está te dando o quê? O direcionamento. Direcionamento, de você esconder. Agora, se Elias não está no endereço, o que ia acontecer? Ele não ia ter provisão de Jesus. Não ia ter provisão. Ele ia estar como os outros estavam, com fome, com sede. Só que olha que Deus fala para Elias: você vai ter água do ribeiro para beber, vai ter pão e carne para comer. Ou seja, são os alimentos necessários, essenciais para o homem. Justamente. Se o homem comer só pão e carne, ele vive, e não beber água, ele vive? Não. Se o homem viver só da água e não comer pão e carne, ele vive? Não. Então tem que ter o quê? Um equilíbrio, gente. Tem que ter um equilíbrio. O ribeiro já estava lá? Já. Pão e carne Deus ia prover, correto? Correto. Deus ia prover o pão e carne. Só que o ribeiro já estava lá. Correto? Então Deus está dizendo assim, ó, o recurso natural, que é o ribeiro, já estava lá. Só que o pão e a carne é eu que vou mandar. Então nós estamos falando de dois tipos de recursos: o recurso natural e o recurso sobrenatural. Então
Deus estava dizendo para Elias assim: Elias, o mundo, a vida do crente, ela tem que viver em equilíbrio. Não é só o natural, mas também não é só o sobrenatural. Porque tem gente que vive só de sobrenatural, só de oração, e não tem obra. E tem gente que quer viver só de obra e não ora. Deus está dizendo assim, ó, o mundo espiritual, tanto quanto o mundo natural, tem que estar o quê? Em equilíbrio. Não é só orar, mas também não é só agir. Não é só agir e ficar sem orar. Você tem que agir, mas também tem que orar. É o mundo, é o equilíbrio entre os dois mundos, natural e sobrenatural. E eu passo a bola para Vossa Excelência. Xará, só fazendo um adendo, porque o Xará já explanou bem demais o que nós lemos, né? E você falando, Xará, eu lembrei, tem um filme infantil que é Alice nos Países das Maravilhas, né? Que é longe agora, hein, Xará? Que é um filme rico em filosofia. É um filme que é infantil, mas ele é para adulto também, que ele é rico em filosofia. Ele é rico para nos direcionar. E se a gente assistir esse filme com um olhar crítico, quando a Alice está perdida, quando ela vê uma estrada, e aí tem um gato na porta da estrada, e ela pergunta para o gato o seguinte: para onde vai essa estrada? Aí o gato faz uma pergunta para ela assim, fantástica, falando o seguinte: para onde você quer ir? E ela vira para o gato e fala assim: não, eu não sei, eu estou perdida. Aí o gato dá aquela outra resposta para ela que eu achei mais fantástica ainda. Fala assim, ó: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho pode percorrer. Ou seja, para você que não tem posicionamento, para você que não sabe para onde vai, qualquer caminho você pode percorrer. Para você que não tem visão de vida, não tem posicionamento de vida, você vai deixar a vida o quê? Te levar. E quando você deixa a vida te levar, você não vive uma vida de abundância. E você vive uma vida de quê? De escassez. Ah, Rodrigo, por que escassez? Porque você não sabe para onde Deus quer te conduzir. Xará falou bem. Se Elias não tivesse atentado pela voz de Deus para saber para onde ele ia, ele não ia ter água e ele não ia ter alimento. Muitas vezes você posiciona, muitas vezes você até posiciona, mas você esquece de ouvir o quê? A voz do Senhor. Porque a voz de Deus, os planos de que Ele tem para você são os melhores, são perfeitos. Xará falou muito bem. Deus aqui, ele queria o quê? Guardar Elias, proteger Elias. Quantas vezes Deus quer te proteger, quer te guardar, mas você não está atento à voz dele? Quantas vezes que Deus quer te dar um direcionamento, vai por esse caminho, e você pergunta para o gato: para onde vai essa estrada? E o gato faz aquela pergunta para você: para onde você quer ir? Aí você tem aquela resposta: não, eu não sei, eu não ouvi a voz do Senhor. Quando a gente não sabe para onde você quer ir, qualquer estrada vai te conduzir. E às vezes, Xará, nós pegamos a pior estrada que tem, porque nós não estamos o quê? No direcionamento de Deus, porque nós não estamos o quê? Posicionados nele, e não ouvimos a voz dele. Eu gosto muito de Pedro, e eu estou aprendendo a admirar Paulo também. Eu estou estudando, né, Paulo. Mas assim, voltando um pouquinho para Pedro, se Pedro não tivesse posicionado depois daquela pesca, que ele foi frustrado nela, que ele não pegou nada, se Pedro ali na beirada do barco, só que antes dele estar no barco, Jesus já tinha encontrado com ele, porque André era um dos discípulos de João Batista, né? E quando João Batista falou assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus, que o quê? Que arranca, que tira o pecado do mundo. Aí 2 discípulos de João Batista, um era André, foi seguir. O mestre falou assim: mestre, para onde tu vais? E isso aí está lá em João capítulo 1, a partir do versículo 35. E os 2 discípulos ouviram falar, e eles seguiram Jesus. Então Jesus virou-se, vendo-os seguiram, disse-lhes: o que buscais? E eles disseram: Rabi,
que traduzindo significa mestre, aonde tu moras? E ele disse, vinde e vereis. E eles foram e viram aonde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque já era o quê? Cerca da hora 10ª. E os dois que ouviram falar, que ouviram João falar, o seguiam, que era André e Simão Pedro. Ou seja, depois que André estava, que teve aquele posicionamento com Jesus, que conheceu Jesus, o que ele fez? Eu vou chamar meu irmão. Quantas vezes nós posicionamos para Jesus, xará, e não falamos para o nosso irmão do nosso posicionamento, às vezes com vergonha. Quantas vezes nós temos uma posição com Jesus, só que nós queremos o quê? Nos posicionar no oculto. Nos posicionar de maneira para ninguém saber que nós tivemos essa posição, que nós voltamos para Jesus. Por quê? Medo do quê? Da retaliação. Lembra do que nós falamos ontem do cego de nascença? Se ele não tivesse se posicionado, ele só teria o quê? Jesus só teria feito um milagre na vida dele, mas ele não ia ter a salvação. Quantas vezes Jesus opera um milagre na sua vida, para te mostrar que Ele está vivo, para te mostrar que Ele te ama, para te mostrar que Ele está com você, para te mostrar que Ele te quer. E quantas vezes você não se posiciona e nega a Jesus, com medo de uma retaliação, com medo de perder seguidores, porque o mundo hoje é digital. Nossa, eu não posso perder. Nossa, eu não posso deixar de ganhar likes, como o xará falou. Deixa eu te falar, quando você tem um posicionamento com Jesus, Jesus fala em João 10, parte B, volta a falar, igual eu falei segunda-feira, eu quero que tenhais vida, e vida em que, xará? Em abundância. Justamente. Não é vida medíocre, não. Você não precisa de like, não. Você não precisa de visualização, não. Quem tem que te ver é Jesus. Quem tem que te ver é Deus. Quem tem que te dar like é Deus. Porque se você estiver debaixo da palavra dele, ele vai te sustentar igual ele fez com Elias. Verdade. Se você estiver debaixo da palavra e da vontade do Senhor, ele vai te conduzir para o ribeiro, aonde você vai beber água, aonde você vai ser protegido por Deus. Mas se você não tiver cego e não tiver se posicionado, não tem como Deus te proteger. E para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É isso aí, ó. Com esta palavra poderosa, nós vamos orar agora, pedindo a Deus que te dê direcionamento, pedindo a Deus que te dê forças para você estar no lugar que Ele quer que você esteja. Então vamos orar nesse momento. Oremos. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, ó Pai, te dou glórias, ó Pai, gratidão pela Tua palavra, ó Pai. Gratidão, ó Pai, porque o Senhor fala em nossos corações, ó Pai. Gratidão, ó Pai, porque até hoje, ó Pai, o Seu poder é manifesto, a Tua palavra é manifesta, Pai. Graças te dou, ó Pai, porque até hoje, ó Pai, o Senhor está, ó Pai, conosco, ó Pai, nos protegendo, nos dando direção, ó Pai, nos posicionando, ó Pai. É verdade, Pai. Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos dê força, Pai, para nos posicionarmos nesse mundo, ó Pai, e sensibilidade, ó Pai, de ouvir a Tua voz. É verdade, Pai. De ouvir a Tua voz, ó Pai, o Teu direcionamento, ó Pai, que possamos andar, ó Pai, sobre a Tua palavra, não sobre nós, mas sobre a Tua vontade, ó Pai, porque a Tua vontade é perfeita, é agradável, é a melhor vontade que tem, ó Pai. O Senhor venha nos dar, ó Pai, em nome de Jesus, a sabedoria necessária nessa quarta-feira, Pai, de ficarmos de pé, como Elias ficou de pé diante de Acabe e se levantou, que podemos nos levantar, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, e nos posicionarmos, ó Pai, e seguir o caminho que o Senhor tem para nós, ó Pai, o nosso verdadeiro propósito, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. É isso que eu lhe peço e te agradeço, ó Pai, em nome do Seu Filho amado. Amém, Senhor. Graças nós te damos. Amém. E graças a Deus.
Que Deus abençoe sua vida poderosamente, que a graça do Eterno esteja sobre a sua vida. Olha, se você não conhece a Goiânia Veículos, conheça através do site www.goianiaveículos.com.br. Acesse as nossas plataformas digitais, estamos no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, no Instagram e no Spotify. Estamos em todas as plataformas digitais e será um prazer tê-lo você conosco em todas elas, nos seguindo, nos acompanhando, porque temos conteúdos relevantes para a sua vida. Hoje é quarta-feira, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que a graça te alcance. A todos vocês uma quarta-feira abençoada, um abraço afetuoso e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Nos ajude a divulgar essa mensagem. Como, Rodrigo, que eu ajudo vocês a divulgar? Curtindo, compartilhando e comentando. Não deixe de curtir agora no final, vai lá, já curte, dá um like, curte essa mensagem. Se você gostou, dá um like, comenta, faz um comentário. Rodrigo, eu não quero comentar nada, mas coloca um emojizinho de bom dia, um emojizinho de mãozinha. Nos ajude a propagar essa mensagem ainda mais, nos ajude a fazer o YouTube, né, Xará, entregar essa mensagem a mais pessoas. No mais, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo canal.